Bom, muito bem. Então, vocês estão vendo aí o nosso problema que a gente vai resolver, né? Que você convidou seus amigos para tomar cerveja na sua casa e, no entanto, vocês perderam um pouco e chegou apenas 30 minutos antes do horário combinado, né? Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos determinar a potência do refrigerador, potência requerida, potência que você vai ter que entregar para o compressor do refrigerador de forma a resfriar esse tanto de cerveja em 30 minutos. Então, a sua sorte é que você conta com o refrigerador Super Ultra Mega Power. Tá? A gente vai dimensionar. Na real, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a potência requerida pelo compressor. Então, para isso, ajude o professor respondendo as seguintes perguntas. Quantas cervejas nós vamos tomar? Né? Qual o volume de cada latinha ou garrafa? Para isso, daí depois nós vamos calcular o volume total da cerveja. Eu preciso da temperatura inicial, ou seja, a temperatura, quando você chega em casa, qual é a temperatura que a cerveja vai ter. Eu preciso da temperatura final, que seria qual a temperatura que você espera tomar uma cerveja bem de boas, né? Daí, com isso, a gente vai calcular o COP do refrigerador ideal, né? Então, qual o melhor caso que você vai precisar usando as temperaturas. Depois, nós vamos calcular a quantidade de calor que deve ser removida por segundo. Então, quanto de calor você tem que remover por segundo para chegar naquele resultado que você quer. A potência do refrigerador, potência requerida pelo refrigerador funcionar. E, finalmente, qual a quantidade de calor rejeitada para o meio externo por segundo. É isso que nós vamos calcular nesse nosso procedimento. Primeira coisa que nós vamos decidir. Quanta cerveja você e os seus amigos vão tomar? 30. Beleza. 30 cervejas. Sensacional. Então, vamos alimentar aqui 30. Beleza. Aí, qual é o volume de uma latinha de cerveja? Qual é o volume que tem uma latinha de cerveja? Então, 330 ml. Beleza. Então, tá. Daí, com isso, a gente vai calcular o volume total da cerveja. Mas antes, vamos ver o que a gente tem de... Qual a temperatura inicial? Você vai chegar em casa, qual que é a temperatura? Você comprou no mercado a cerveja, você não comprou resfriada, nada disso. Você trouxe a latinha e ela estava na temperatura ambiente. Qual que é a temperatura ambiente? 25 graus. E qual que é a temperatura que você espera tomar a cerveja? 8 graus. Então, beleza. Então, você está nesses parâmetros que a gente vai calcular o negócio. Sensacional. Bom, o que então acontece? Agora as decisões a gente já fez. São 30 cervejas, volume de cada latinha ou garrafa 330 ml. Nós temos a temperatura inicial 25 graus e nós temos a temperatura final 8 graus. Então são esses os parâmetros que vão ser da nossa super geladeira. E além disso, você vai ter que resfriar isso em 30 minutos. Em 30 minutos. Então o tempo que a gente vai colocar aqui, tempo de resfriamento, eu já vou colocar em segundos para facilitar a nossa vida, né? Então, 30 minutos vezes 60 segundos. Então, 1.800 segundos a gente vai ter. Por quê? Porque a gente vai fazer no sistema internacional tudo isso. Beleza. O volume total da cerveja que nós vamos ter vai ser o número de latinhas, né? Vezes o volume de cada latinha. Né? E aí eu vou dividir por 1.000 para ter litros e vou dividir por 1.000 novamente para ter metro cúbico. Então, já vou colocar, por exemplo, 30 vezes o volume de cada um deles dividido por 1.000. E aí, eu teria o que seria em litros, só que em metro cúbico, nós vamos ter que dividir novamente por 1.000. Então, nós teríamos 0,0099 metros cúbicos. Porque teria 30 latinhas de cerveja, vezes 300, dividido por 1.000, vezes 300, dividido por 1.000 novamente. Então, esse é o parâmetro que a gente vai ter. Bom, já calculamos o volume total da cerveja, né? Temperatura inicial, temperatura final e tempo de resfriamento. O tempo de resfriamento saiu por causa dos 30 minutos que você chegou em casa. Demorou para, né? Você tinha 30 minutos para resfriar tudo isso. Então, beleza. Agora a gente precisa de um negócio chamado propriedades da cerveja. Eu preciso de massa específica e preciso de calor específico da cerveja. Então, o que vai acontecer? Nós vamos calcular
usando as propriedades termofísicas da água. Então, eu preciso da massa específica da água e preciso do calor específico da água também, para a gente poder calcular tudo isso que a gente vai fazer. Tá? Então, nós vamos usar as propriedades termofísicas da cerveja, que, segundo o alemão, é água. Propriedades termofísicas da cerveja. E vamos abrir entre parênteses, de acordo com o alemão. Vou colocar aqui. Vou calcular. De acordo com os alemães, a cerveja brasileira é água. E aí nós vamos precisar da massa específica da cerveja. E você sabe que a massa específica é dada em quilograma por metro cúbico. E nós vamos precisar do calor específico em joule por quilograma grau Celsius. Ou vou colocar em Kelvin, que é o mesmo, né? Grau Celsius. Então vamos colocar aqui. Massa específica da água, nessa altura do campeonato, você já tem que saber, né? Que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Então, vamos lá colocar 1000 kg por metro cúbico. Aproximadamente, né? Então, temos 1000 kg por metro cúbico. O calor específico da água, você lembra que a água tem uma propriedade chamada calor específico, que é a quantidade de energia necessária para elevar uma quantidade de água a uma determinada variação de temperatura, para ter uma determinada variação de temperatura numa determinada massa de água. O que é isso? É aquela história, você precisa de 1 caloria, né, para elevar 1 grama de água a uma diferença de 1 grau Celsius. Então, se você tem isso, mais ou menos, isso varia com a temperatura, mas a gente admite que seria próximo disso, 1 caloria por grama de água por grau Celsius. No sistema internacional, você sabe que 1 caloria equivale a 4,18 joules. Se eu quero pensar em joule por quilograma grau Celsius, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, eu tenho que isso aí é 4.180 joule por quilograma grau Celsius. Tá? Beleza. Por que eu vou precisar disso? Porque eu vou precisar desses parâmetros para calcular a quantidade de calor removida, a potência do refrigerador e assim por diante. Primeira coisa que nós vamos fazer então, né, já estamos setados com os parâmetros, já determinamos as propriedades termofísicas da cerveja, né, e agora a gente vai para a termodinâmica mesmo. Então, primeira coisa, nós vamos calcular o COP do refrigerador ideal. Então, o COP, né, vocês lembram que a gente fazia que era, o que é o COP do refrigerador ideal? É o que você quer, né, desse refrigerador, dividido pelos custos, pelo custo energético de atender esse teu desejo. Né? Então, você quer resfriar uma quantidade de cerveja e você vai descobrir os custos energéticos para esse seu desejo seja cumprido. Então, como é que nós vamos fazer isso? Né? E daí nós vamos calcular em função do COP ideal, ou seja, do refrigerador de Carnot. Nós vamos calcular a partir disso aí. Então, lembrando para vocês, o que é o tal do COP? Então, você tem a eficiência do refrigerador, é o que você quer fazer. Então, você vai remover uma quantidade de calor do reservatório frio. E aí eu vou colocar em termos de taxa. Por quê? Porque você quer remover em 30 minutos esse negócio. Dividido, por quê? Pela potência necessária. Então, você vai precisar de uma potência. Então, até o objetivo dividido pelos custos energéticos. Isso aqui é o COP. Se a gente fizer um esqueminha do nosso refrigerador aqui, né? Esse é o nosso refrigerator, que você vai injetar uma quantidade de energia, ele vai remover uma quantidade de calor do reservatório frio e vai desprezar essa quantidade de calor para o reservatório quente. Então, você pode fazer perfeitamente pela primeira lei da termodinâmica, que é a quantidade de trabalho que você está injetando, né? Mais a quantidade de calor que vai ser removida do reservatório frio é igual à quantidade de calor que vai ser desprezada para o reservatório quente. Então, na primeira lei da termodinâmica, se você atender isso aqui, a potência
necessária, mais a quantidade de calor removida por unidade de tempo do reservatório frio é igual à quantidade de calor que vai ser desprezada por reservatório quente na quantidade por unidade de tempo. Né? E aí, por tabela, você pode fazer perfeitamente o quê? Você pode substituir essa potência ali embaixo, né, no denominador, por aquela quantidade de calor. Então, nós teríamos no denominador do nosso COP, aqui, bom, primeiro, no numerador, nós temos a quantidade removida do fluido do reservatório frio, e aqui embaixo nós teríamos, então, o quê? A quantidade de reservatório de calor removida, desprezada por reservatório quente, menos a quantidade de calor removida do reservatório frio. Se o processo for reversível, essas quantidades de calor elas são proporcionais à temperatura em escala absoluta de cada um dos reservatórios. Então, se você tiver um processo reversível, sem atrito, sem expansões bruscas, sem nada assim que perturbe o nosso ambiente, nós vamos ter o máximo rendimento que vai ser desse refrigerador, que vai ter o COP reversível, ou o COP de Carnot, ou o COP do refrigerador ideal. Isso aí vai ser muito próximo da temperatura do reservatório frio, dividido pela temperatura do reservatório quente, menos a temperatura do reservatório frio, tudo isso em escala absoluta. Tá? Tudo isso em escala absoluta. Então aí, de acordo com essas temperaturas que vocês já me passaram, a gente já pode calcular qual é o COP reversível desse trem, né? Então, o COP do refrigerador ideal a gente já é capaz de calcular. Então, vamos lá, porque vocês já tinham me passado esses valores de temperatura aqui. Vamos voltar aqui. E eu vou calcular usando essas informações aqui que vocês me passaram. Então, vou calcular o COP do refrigerador reversível. Você já sabe, né, e seria muito prudente da sua parte que nessa altura do campeonato você calculasse tudo em Kelvin, bem bonitinho, né? Então você vai ter a temperatura do reservatório frio, né? Qual que é a temperatura do reservatório frio? Você quer que aquele ambiente esteja a 8 graus, você quer que as latinhas, no final, elas estejam a 8 graus. Então, ali, aquele compartimento vai estar a 8 graus e vai remover calor dessas latinhas. Então, você quer que a temperatura do reservatório frio esteja a 8 graus, que é a temperatura objetivo lá das suas latinhas de cerveja. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 8 aqui, mais 273,15, né, para transformar em Kelvin, bem bonitinho, dividido por quê? A temperatura do reservatório quente é aquela 25 graus. Por quê? Porque você chegou em casa com as latinhas a 25 graus, né? Então você está admitindo que toda a tua casa em volta, todo o teu... você não ligou o ar-condicionado da sua casa ainda, né? Então está toda a casa a 25 graus. Então essa é a temperatura do reservatório quente, por isso que eu relacionei com a temperatura inicial do processo. Então, aí você também tem que converter para Kelvin. Você vai converter para Kelvin tanto a temperatura do reservatório quente como a temperatura do reservatório frio. Aquele 273,15 no denominador vai ser cancelado. Mas você não acredita em mim, né? Então, você vai fazer 25 mais 273,15. Tá? Vamos colocar mais um parênteses, senão vamos ter problemas existenciais aqui. Menos 8, que é a temperatura do reservatório frio, mais 273,15. Você está vendo que eu não precisava ter colocado esse 273,15 lá no denominador, porque ele ia me cancelar. Então, você precisa de um COP no refrigerador ideal. O melhor dos casos vai ser quando você tiver um COP de 16,53, 54 por aí. Beleza, esse é o nosso refrigerador ideal. Agora eu preciso, já resolvi uma coisa, já sei calcular a quantidade de calor, o COP, agora eu preciso determinar a quantidade de calor que deve ser removida por segundo desse negócio aí. Por segundo nós vamos remover essa quantidade de calor. Como é que você vai fazer isso? Ora, por isso que eu pedi para vocês me darem o número de latinhas, o volume total de cada latinha, né?
o volume de cada latinha, daí para nós calcularmos o volume total de cerveja. Por quê? Por quê? Porque a gente precisa saber o calor que vai ser removido do reservatório frio. Então, esse calor que vai ser removido do reservatório frio, vocês lembram que isso seria, a gente já falou em algumas vezes aqui na disciplina, que essa quantidade de calor está relacionada à diferença de entalpia, a variação da entalpia. Se você tiver um fluido, essa variação de entalpia aqui, vamos desenhar de novo, essa quantidade de calor removido aqui, ela vai ser a variação de entalpia, ou seja, a entalpia inicial vezes a entalpia final. Você tem um diferencial, um DH, uma variação de entalpia, que vai ser um calor específico vezes a variação de temperatura. Por isso que eu precisava do calor específico da água. Esse calor total que você vai ter que retirar do fluido frio, isso aqui é entalpia específica, né? Você lembra que a entalpia específica é dada em kJ por quilograma. Esse calor que você vai remover do reservatório frio, por unidade de tempo, nada mais, nada menos vai ser a massa de fluido que tem ali de cerveja, né, a quantidade de cerveja. Nós vamos desprezar a própria latinha, vai desprezar as paredes da latinha, vamos considerar apenas o volume de cerveja, a massa de cerveja que tem ali dentro, vezes o calor específico da cerveja. O Alemão falou que é o calor da água, e é a temperatura inicial que você tinha, TI, menos TF. Essa é a quantidade de calor que você vai ter que remover por tempo, né? Por unidade de tempo. Então, você repara que aqui você tem o produto MCP vezes ΔT, vai dar energia, vai dar joule. E daí você vai dividir pelo tempo, pelo intervalo de tempo, então você vai ter uma taxa de energia que vai ser removida por unidade de tempo. Tá? Essa massa aqui, ora, você vai ter, para essa massa, eu preciso do volume total, que tinha cerveja lá, que a gente já determinou, vezes a massa específica. Por isso que o alemão lá recomendou para a gente usar a massa específica da água e o calor específico da água, porque, segundo ele, a cerveja brasileira é água. Discordem vocês ou não, o alemão, né, tem propriedade para determinar que a cerveja brasileira é água. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem o volume, a gente já tem a massa específica, a gente já tem o calor específico também. Então, nós vamos determinar essa quantidade de calor que vai ser removida do fluido do reservatório frio. Então, vamos aqui abrir um espacinho aqui para a gente poder fazer essa letra S2 aqui, poder fazer o cálculo do 2. Beleza. Então, essa quantidade de calor que vai ser removida do reservatório frio. Quantidade de calor do reservatório frio. Então, beleza. Vou chamar de QF aqui e vou dizer que isso aí vai dar em quilowatts. Né? Por quê? Porque eu vou calcular em kilojoule, né? E depois a gente vai calcular para quilowatt. Não, vamos primeiro calcular em joule, depois a gente calcula para kilojoule. Então, vamos deixar em watts, depois a gente calcula para kilowatts. Beleza. Preciso da massa, né? Eu tenho o volume e tenho uma massa específica da cerveja. Então, beleza. A primeira coisa, você vai pegar a massa específica da cerveja, que a gente já determinou, 1000 kg por metro cúbico. Nós vamos multiplicar pelo volume total, né, da cerveja, que vai dava 0,0099 metro cúbico. Preciso também multiplicar pelo calor específico. Então, vou multiplicar pelo calor específico e, finalmente, vou multiplicar pela diferença de temperatura. Lembra que esse calor vai ser removido, a temperatura inicial menos a temperatura final. Então, a temperatura inicial da cerveja menos a temperatura final. E aí, nós vamos dividir pelo tempo de resfriamento, pelos 1800 segundos que você tinha aqui. Tá? Então, fazer um cálculo. Vamos conferir se está tudo certo. Eu tenho a letra O16, que nada mais é do que a massa específica da cerveja.
Eu vou multiplicar pelo P9. O P9, no caso, é o volume total da cerveja aqui. Vou multiplicar pelo O17, que é o calor específico da cerveja. Repare que o calor específico da cerveja está dado em joule por quilograma grau Celsius. Por isso que eu tinha que transformar a massa para quilograma. E aí eu tenho a diferença de temperatura, que é P10 menos P11. P10 menos P11, que é a diferença de temperatura. Temperatura inicial menos temperatura final. E daí eu dividi pela unidade, pelo tempo de resfriamento. Então você chegou à conclusão que essa quantidade de calor que você vai remover. Né? Se você quiser calcular essa quantidade de calor em quilowatts, né? Pode calcular também em quilowatts, e você vai ver que vai ser uma miséria de quilowatts. Então, 390 dividido por 1000. E aí nós temos a quantidade de calor que você precisa em quilowatts nesse negócio aqui, para poder remover esse calor. Beleza. Bom, chegamos a mais uma conclusão desse nosso problema aqui. Vamos colocar em negrito. Então, a primeira coisa que a gente precisava calcular era calcular o COP, e a segunda coisa era calcular a quantidade de calor que ia ser removido nesse nosso refrigerador. Ah, tá. E agora? Agora o que a gente tem que fazer? A potência do refrigerador. Ora, se você está trabalhando com um refrigerador ideal, né, você sabe, pela equação que eu mostrei ali, que o COP, o coeficiente de desempenho, relaciona a quantidade de calor que foi removida do reservatório frio, dividido pela potência necessária, a potência requerida para fazer funcionar. Então, no melhor dos casos que você vai ter, esse COP vai ser, esse COP ideal vai ser igual a essa potência que vai ser, a quantidade de calor removida dividido pela potência necessária do refrigerador. Então, agora, simplesmente, para a gente calcular essa potência, nós vamos deixar em quilowatts, bonitinho. Então, vou colocar potência do cálculo, a potência do refrigerador. E aí, nós vamos calcular esse W, né? Eu não estou colocando ponto aqui, mas esse W vai ser nada mais, nada menos, né, que o calor removido dividido pelo COP. Então, você vai ter esse calor que vai ser removido dividido pelo COP. Ora, você pega a potência, né, passa multiplicando e o COP passa dividindo. E aí, você precisaria de uma potência necessária de 0,023 ou 24 quilowatts para resolver esse problema. E agora, finalmente, a última coisa que a gente precisava calcular é você pegar esse balanço de energia que você tem aqui e você vai calcular a quantidade de calor rejeitada para o meio externo por segundo. Então, vamos calcular essa quantidade de calor rejeitada pelo meio externo por segundo. Quantidade de calor rejeitada para o meio externo por segundo. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente aplica a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, nesse caso, vai me dizer que a quantidade, o trabalho, a potência do refrigerador, mais essa quantidade de calor que foi removida, tem que ser jogada lá para o meio externo. Então, no melhor dos casos, você vai ter essa quantidade aqui, dada em quilowatts, vai ser igual a simples soma, porque você removeu mais essa quantidade de trabalho aí, e você vai ter 0,41 quilowatts. Então, beleza. Aí você já resolveu um problema super aplicado de termodinâmica, né, para você descobrir qual é a quantidade de calor removida desse negócio. Óbvio que um refrigerador real, ele tem algumas coisas que a gente chama de irreversibilidades. Pode ter expansões bruscas do fluido, porque você sabe que tem um fluido refrigerante ali, então você pode ter compressão ou expansão brusca dentro daquele negócio. Tem atrito, tem outras coisas, tem efeito Joule, tem uma porção de coisas que acontecem por aí. Então, esse é o cálculo da potência mínima. Né? Claro que essa potência vai ter que ser maior. Beleza? Captaram um
probleminha de termodinâmica aplicada, então espero que isso tenha motivado vocês a estudar termodinâmica, né? E não é só um bicho de 7 cabeças, também tem coisas interessantes ali na termodinâmica para a gente fazer, que são aplicações do cotidiano, por isso que a gente trouxe o problema da cerveja para vocês.